Fala, seus afoitos! Para quem não acreditava, estamos de volta com a segunda temporada do Afoitos. Roda a vinheta! Galera, é uma alegria, tô até arrepiado, olha isso aqui, ó. Uma alegria que vocês não imaginam. Tá de volta aqui com vocês e agora o Afoitos vai ser muito maior do que ele já foi. E para começar, nada melhor que a gente falar de amor e falar com um grande amigo meu, um cara que eu tenho aqui dentro do coração e que outro amigo meu me deu de presente. Eu já era fã do trabalho dele e agora eu tenho a honra de trazer ele no podcast. Marcos Bulhões. Garoto! Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui com um amigo. Muito obrigado pelo convite. Espero que esse momento seja um momento de desfrute, um momento de distração, um momento de prazer e, sobretudo, um momento de conhecimento. Acredito que o que define a nossa vida, a qualidade da nossa vida, não é apenas o nosso tempo, mas é o que nós decidimos fazer desse tempo. E que esse tempo seja um tempo produtivo, seja um tempo de alegria e seja um tempo de virada de chave. Sensacional. E um tempo abençoado. Sim, né? Sim. Isso aí. Cara, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria que você, um cara jovem, empreendedor, talentoso, narrasse um pouquinho da sua história. Sim. Né? E aí depois eu vou entrar nas perguntas e vou te deixar em saia justa. Afoito, né? Afoito. Exatamente. Perfeito. É interessante porque sempre que alguém pergunta para você, me fala sobre você. A maioria das pessoas se sentem desconfortáveis porque a falta do autoconhecimento, ela gera em nós a não percepção de quem somos. Então, se você vai a algum lugar e alguém me fale sobre quem é você. Aí você dá uma tela verde, uma tela azul, e aí você entra naquela crise existencial e você se pergunta, quem sou eu? Mas eu tinha tudo para ser alguém que não estivesse aqui nesse momento. E eu acredito que essa é a primeira parte dessa resposta. Eu nasci numa favela, o meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade, o meu irmão, ele optou pela vida do crime, eu vi diversos amigos sendo mortos, minha mãe, ela teve câncer, então eu tinha tudo contra a mim, certo? Mas existe uma coisa, Sérgio, que me fortaleceu e me guiou, e isso não foi apenas a fé em Deus, porque eu acredito que a fé em Deus é extremamente poderosa, mas foi o relacionamento com Ele. É diferente. É diferente porque dentro do nosso ciclo social, nós temos hierarquias de relacionamentos. Nós temos conhecidos, chegados, colegas, amigos e amigos íntimos. E para os amigos íntimos, nós contamos segredos. E dentro dessa intimidade com Deus, Ele me revelou segredos. Dentre esses segredos, o segredo que eu estaria aqui. E por isso, até hoje, eu não parei e não desisti. Tinha tudo para dar errado. E aí, eu acredito que o Marcos Bulhões ele surgiu em 2015, e o Marcos Bulhões é meu nome mesmo, não é um nome artístico. Nome artístico. Se bem que seria legal, não? Se fosse artístico, seria muito bom. Mas em 2015, Sérgio, eu lembro que foi o pior ano da minha vida até aquele momento. Eu estava... Em janeiro, minha vida estava perfeita. Dentro das minhas expectativas, que eram baixas, mas a zona de conforto fornece a nós que a realidade que nós habitamos é favorável. Até que tudo comece a mudar. Eu tinha um casamento marcado, as coisas estavam indo muito bem, tinha expectativas pequenas, mas compatíveis à minha realidade. E aí, de repente, minha mãe se separou. Né? Minha mãe ela havia se casado alguns anos depois. Ela se separou e aí isso já gerou uma instabilidade em casa, porque ela ficou muito mal, uma situação muito, muito desagradável. Em seguida, eu era noivo, faltava meses para eu me casar. Meu noivado acabou e aquilo ali me destruiu, me desestabilizou, porque eu não tinha um plano B. Eu não tinha um plano B. Eu acredito que quando nós amamos alguém e amamos de todo o coração, nós não temos um plano B. E é por isso que o fim dói tanto. Porque o fim não é apenas o fim do relacionamento, é o fim da vida. Mas não da vida inteira. Da vida que nós vivemos até aquele momento. Quando nós amamos alguém, nós olhamos o futuro e no futuro nós colocamos os possíveis netos, os futuros filhos, as viagens que nós faremos. E por isso que quando o relacionamento acaba, nós não sofremos apenas porque chegou ao fim,
mas porque de uma vez nós perdemos todo esse futuro. Nesse livro que está aqui, eu começo com uma frase e eu digo assim: todo término é um genocídio. E aí eu lembro que um filmmaker que trabalha comigo, ele leu e falou assim: cara, isso é muito exagerado. Aí ele começou e terminou o livro. Aí na hora que ele terminou o livro, eu falei assim: eu namorei com uma menina, cara, eu queria tanto ser pai, e quando a gente terminou, eu só pensava no filho que eu não tive. Aí eu falei: agora, então você entendeu? Então essa linha alternativa, ela acaba. E aí eu lembro que, em seguida desse término de relacionamento, minha mãe, ela descobriu que estava com câncer, meu irmão, ele foi preso, então minha vida acabou. E eu lembro que eu entrei numa crise de depressão, foi a segunda crise depressiva que eu tive. E eu cheguei a perder 42 quilos em 3 meses. Caramba. Eu fiquei muito mal. Depois eu vou mandar as fotos. Quando você rodar, eu vou mandar as fotos para você. Até o momento que tudo deu errado. E aí é que vem a sabedoria. Aí vem a inteligência emocional e, sobretudo, a fé. Porque no momento que tudo deu errado, eu tinha 2 caminhos. O primeiro caminho era entender que se eu perdi tudo, eu era um perdedor, um loser, um fracassado. E por isso a vida não teria mais sentido. E o belíssimo Fernando Sabino, ele escreve que o suicida não é aquele que perde a vida. O suicida é aquele que perde tudo menos a vida. E como só resta a vida sem significado, sem sentido, sem amor, nós tomamos a decisão. E eu pensei nisso. Eu lembro que eu ia atravessar a rua e eu atravessava mais devagar. Eu lembro que eu ia pro metrô e eu ficava bem à frente da linha porque não tinha significado. Não tinha significado financeiro, emocional, familiar, minha vida havia acabado. Mas eu entendi que havia um outro caminho. E o outro caminho é que se eu perdi tudo, eu não tinha mais nada a perder. Nada mais me feria. Nada mais iria me abalar. Se os meus pesadelos já haviam sido realizados, agora era a hora de realizar os meus sonhos. E eu lembro do episódio que mudou tudo. Eu fui para Florianópolis, peguei o limite do cheque especial do banco, era R$300. Faltei uma semana no meu trabalho, fui para Florianópolis porque eu precisava desligar de tudo isso. Eu fui e não, sabe, chorava muito e falava: meu Deus, esse foi o pior ano de todos, sabe? Eu comecei o ano acreditando que o ano ia ser positivo, que ia ser um ano de realização e deu tudo errado. E aí eu lembro que foi a primeira vez, numa rua escura, meia-noite, eu estava andando, sem carro, sem nada, e eu falei assim: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Só que pela primeira vez essa oração foi sincera. Você sabe que tem que ser muito homem para falar isso, né? Essa é a oração mais perigosa. E você sabe por quê que a gente tem tanto medo de pedir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida? Porque a vontade não é exatamente o que a gente quer, né? É a vontade dele. E às vezes, Sérgio, eu acredito que nós tememos muito pedir que a vontade dele seja feita porque a gente sabe exatamente o que ele vai tirar. É verdade. E a gente não está preparado. Só que a partir desse momento, eu comecei a escrever. O fim desse relacionamento me proporcionou a dor. E a dor ressignificada, ela se torna arte. Não é verdade? É verdade. E a arte cura. E eu escrevi um texto. Postei esse texto no Facebook, umas pessoas curtiram. E eu lembro até hoje, que coisa deliciosa, que memória graciosa. Uma colega minha, ela comentou e falou assim: nossa, nós temos aqui um Drummond de Andrade, eu não sabia. E eu dei risada e falei assim: até parece, eu não sou escritor, não sou poeta, não sou nada disso, só quis escrever. Por quê? Porque aquele texto que eu escrevi era o texto que eu precisava ler. E ao mesmo tempo era aquilo que eu precisava dizer. E eu não tinha ninguém. E aí eu percebi que quando faltou-me alguém na esfera, no aspecto físico, eu precisei de mim. E ali eu entendi que eu era o protagonista, a pessoa mais importante da minha vida. Pouco tempo depois, né, um ano depois, 1 ano e 2 meses, eu lancei meu primeiro livro. E eu lembro que lá atrás, essa mesma menina que escreveu, ela falou assim: Má, quando você lançar o seu livro, eu vou estar lá na fila, na primeira fileira. E eu dei risada e falei: nunca vou lançar um livro. No dia que eu lancei um livro, ela estava na primeira fileira, me esperando. E assim, acredito que nasceu Marcos Bulhões, com dores de partos, mas trazendo consigo a luz. Você foi forjado. Sim. Né? E a sim. mesma coisa que eu publiquei outro dia no meu Instagram, que eu fiz uma pergunta, que é: você preferia ser a lagarta ou a borboleta? E a maioria, por incrível que pareça, preferia ser a borboleta. Poucos fizeram a análise do processo. Que para você se tornar uma borboleta, antes você tem que viver a dor de ser a lagarta. Sim. Né? E outra coisa também, você estaria mais tempo nessa terra. A borboleta tem uma vida curta.
né? Ela é linda, mas ela tem uma vida curta. Então, não adianta você viver só a glória, até mesmo porque não faz sentido, não para de pé. Né? Sim. Então, você foi forjado. E queria te dizer mais, cara. Eu acho que você é um cara iluminado. Eu acredito nisso. E você falou da arte. Hoje eu estava conversando com um dos caras mais premiados da publicidade. E a gente estava falando exatamente isso. Que a arte, ela vem do divino. Sim. Né? Então, se você tem uma conexão especial com o divino, você consegue transformar a dor em arte. Você consegue transformar a dor em amor, que é o que você propaga, Sim, né? sim. Ah, E o ensaio, ele surge dessas maneiras. Né? O ensaio, ele vem de uma forma que você não entende. Ele é como, literalmente, é como se ele atravessasse você. Mas, ao mesmo tempo que a luz te atravessa, ela pega as suas cores. E aquilo tem o seu tom. Só que aquela arte, ela vai seguir, né? Tem uma frase interessante do Flaubert, que ele diz assim, né? Eu dei vida a Madame Bovary. Eu vou morrer e essa sem vergonha vai viver para sempre. Eu acredito que é assim que funciona a arte. Ô, Marcos, me fala uma coisa. Mas eu vou fugir um pouco aqui, porque, cara, eu quero extrair isso de você. Fica à vontade. Porque, cara, da onde vem tanto conteúdo? Você lê muito, você consome muito. Como é que você é um cara que tem tanto conteúdo tão rico nas palavras e tal? Você, além de escrever, obviamente, né? Mas você consome muito literatura? Você lê? Sim, leio bastante. Leio muito, 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 muito. Quando eu comecei a ler, eu li por necessidade de fato, não fazer uma besteira. Mente vazia, eu digo, é oficina do passado. Essa é uma frase minha. Já deixa patenteado aí, ó. Aí. E por conta disso, eu precisava ocupar minha mente. Eu comecei a ocupar consumindo literatura. Só que ao me deparar com a literatura, eu tive duas experiências. A primeira, o encanto. Né? Aquele poema do Antônio Cícero, maravilhoso, que não se guarda coisa alguma, a não ser dentro de nós. Até porque quando nós vemos, nós somos iluminados. Essa é a primeira experiência. Em segundo lugar, eu entendi que eu sabia fazer aquilo ali. Não da mesma maneira, não talvez com a mesma maestria, mas do meu jeito, a minha forma. E aquilo me deu coragem para começar a escrever. Dentro desse processo, a comunicação, a oratória, isso tudo é trabalhado. Mas aí existe um segredo. Qual que é o segredo? Até aproximadamente uns 16 anos de idade, eu era uma pessoa, um cara muito tímido, travado, bloqueado. Um exemplo, se eu gostasse de uma menina e ela sentasse do meu lado e eu tivesse que me declarar a ela, eu morreria, eu teria um ataque cardíaco, né? Uma fibrilação no músculo, não conseguiria. Só que aí eu tive uma experiência, eu lembro até hoje. Eu comecei para a igreja e quando eu comecei para a igreja, eu olhava aquilo ali, eu falava assim, eu tinha muito preconceito, não é? Uhum. Eu falava assim, mano, essa galera é chata do caramba, velho. Nossa, só eles vão pro céu, não quero não. Só que Jesus falou comigo, e é diferente. E eu queria algo que tivesse além daquilo. E eu falei assim, eu quero pregar. E eu falava assim, Deus, quero pregar. E aí um dia eu recebi a oportunidade. Serginho, eu lembro que eu subi, e era uma igreja pequenininha, tinha 15 pessoas. Eu lembro, o evento que eu falei para mais pessoas, eu falei para 2.000 pessoas. Eu lembro que eu levantei aqui, ajustei o microfone, eu tremia tanto que o microfone caiu, cara. Aí eu falei, aí foi um banho de água gelada, porém, para eu continuar nadando, porque tem aquela experiência, a água tá fria, mas depois que você pula, você vai embora. Então aquilo desbloqueou a minha comunicação. Só que aí vem, óbvio, o suor e o trabalho duro. Então é horas de voo, é live todo dia, ok? É leitura todo dia, é escrever todo dia, é aperfeiçoar aquilo que eu tenho. Porque se eu acredito que eu recebi um dom, eu não posso enterrar ele. Entende? Então, eu tornei isso a minha missão. E aí eu deixo uma frase, inclusive, para você que sabe que tem um dom. E às vezes as pessoas falam, eu não tenho um dom nenhum. Você tem, sim, certo? Dom do amor, dom de cuidar, dom de curar. Eu quero falar uma coisa para você. Essa frase é do Marco Aurélio, Estoicismo. Se acaso acordares de manhã, preguiçoso e indolente, lembra-te dessa frase e desse pensamento. Levanto para retomar a minha obra de homem. É como se nós estivéssemos nos esculpindo. Então, quando eu acordo preguiçoso e indolente, eu falo, não, eu preciso treinar. Não é pelo meu estético, é pelo meu legado e a missão que foi confiada a mim. É isso. A gente vai embora. E a disciplina. Né? Exatamente. A disciplina.
Todos os amigos meus que falam, não gosto de academia, não gosto de treinar. Mas o dia que você precisar socorrer alguém, que você precisar cumprir uma missão, você estiver em perigo e você não ter força para socorrer um filho ou para você correr de um incêndio, você vai lembrar que você precisa ir para a academia. Exatamente. Você precisa treinar. Não é só estética, é exatamente isso. É a missão. A missão do homem. Disciplina. Isso aí. Cara, tem uma polêmica que eu faço no meu Instagram e tal, e que eu tento ser sincero com as pessoas que me seguem. O máximo que a gente consegue, né? Porque se a gente fosse muito sincero, não teria nenhum seguidor. Sim. Mas teria muitos, né? Muito, mas né? também, na mesma proporção, teria muitos perseguidores. Exatamente, muitos haters. Mas é que eu falo da felicidade, cara. Sim. Que pra mim, a felicidade, cara, é algo utópico, né? Obviamente, tem momentos em que a gente se sente feliz. Mas eu acho que as pessoas têm se obrigado a ser feliz, sabe? Ela tem obrigação de ser feliz, senão ela não está inserida na sociedade. É um negócio de louco, porque você tem problemas na vida, você tem problemas para resolver, e muitas das pessoas, inclusive, que me cobram isso, são as pessoas que vêm chorar os problemas delas para mim. Né? Não, você tem que ser feliz, você tem que dizer que é feliz, a felicidade está em Jesus. Cara, tudo bem, eu sou feliz quando eu estou conversando e orando com Jesus. Mas eu não sou feliz o tempo inteiro, porque eu tenho problemas reais na minha vida. Então, para você, o que é a felicidade? Acredito e que você é feliz? Essa é uma pergunta muito boa. Quando você me faz essa pergunta, essa é uma pergunta tão tão antiga, né, quanto antiga é a história. E sempre que me fazem essa pergunta, eu lembro de uma história que eu quero dividir com você. Há um livro belíssimo que conta a história de um rei que tinha muito dinheiro e muito poder. E ele não conseguia mais aumentar as suas riquezas. E por isso, os conselheiros, os curandeiros daquele lugar, vaticinaram para ele que a única maneira dele ser um homem feliz, porque ele não se sentia feliz, era se ele usasse a camisa da pessoa mais feliz daquele lugar. Se ele usasse a camisa da felicidade, ele seria completamente feliz. Então, partiram para a missão de encontrar a pessoa mais feliz daquele lugar. E tentando encontrar essa pessoa, se depararam com diversas histórias. Então chegavam em uma pessoa e diziam, você é feliz? E de pronto a pessoa respondia, sim, eu sou feliz. Mas você é completamente feliz? E ela, é que meu filho, ele está doente, é que eu tenho uma dívida, é que o meu gado adoeceu, é que eu tenho um problema, eu briguei com a minha mulher. Cansaram e disseram, nós nunca encontraremos esse homem. Voltando da jornada, eles escutaram de longe um homem cantando, bradando, e eles entenderam que aquele tom de voz representava e imprimia felicidade. E chegaram até aquele homem e se depararam com um pastor de ovelhas, que a peito nu pastoreava e cantava com aqueles animais. Então chegaram para ele e disseram assim, o senhor é feliz? E ele disse, eu sou feliz. Mas o senhor é completamente feliz? E para surpresa de todos, ele respondeu, eu sou plenamente feliz. E ali, o problema então havia sido solucionado, porque encontraram a pessoa mais feliz do reino e chegaram para ele e disseram, então, faça-nos apenas um favor, dê-nos a sua camisa, para que nós possamos levar para o rei, e o rei será curado. E com isso, ele lhe dará ouro, riquezas, poder. Aquele pastor de ovelhas sorriu e disse, eu não posso. Mas como o senhor não pode? É porque eu não tenho camisa. Não, mas como o homem mais feliz do mundo não tem uma camisa, ele diz exatamente por isso. Eu não tenho nada. E por não ter nada, eu não tenho medo de perder nada. E por isso, eu sou completamente feliz. Essa história, ela retrata um aspecto do desapego, na qual a única maneira de você não sofrer é não ter vínculos. É isso. E se nós não temos vínculos, dificilmente nós vamos sofrer quando alguém vai embora, quando um amigo nos machuca, quando alguém nos maltrata ou quando alguém nos trai. Só que eu tenho vínculos. Eu sou de carne e o meu coração sangra todo dia. Eu sou feliz. Mas isso não significa que eu não esteja triste. Isso não significa que existam momentos em que essa felicidade suma. Mas a ideia da felicidade, sobretudo, é, na minha concepção, Sim. estar grato e contente
com aquilo que eu sou, em primeiro lugar, e com quem eu tenho comigo. Só que aí eu descobri um segredo e eu quero dividir ele com você. Esse segredo é muito duro e a maioria das pessoas que escutam não gostam dele. É que as pessoas, elas não são nossas, Serginho. Elas estão conosco. Então, por mais que eu ame alguém, eu preciso entender que felicidade não é mantê-la ao meu lado. Felicidade é mantê-la livre para que ela decida ficar. Verdade. Chega um momento que essa pessoa talvez decida partir, você vai sofrer e você vai dizer, se não há garantias, então por que amar? Então por que ser amigo? Então por que manter relações? E eu também te faço a mesma pergunta, se você vai se sujar amanhã, por que você vai tomar banho? Se você vai ficar com fome, por que você vai comer agora? Se você vai morrer, por que você vai viver? Então eu entendi que a felicidade não é sobre quanto tempo as coisas duram. A felicidade é enquanto elas acontecem. E aí sim, a partir do momento em que eu consigo ser presente e viver momentos felizes, eu tenho memórias felizes. E aí quando eu olho para trás, eu posso dizer que eu tive uma vida feliz. Não porque eu não sofri, pelo contrário. Eu paguei um alto preço por essa felicidade. Mas porque eu tive a coragem de botar a cara e construir. E eu acredito que você tem momentos de felicidade. Então, você está feliz, você não é feliz. Porque eu acho que estão banalizando essa palavra da felicidade. Né? Porque você tem a obrigação de estar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro bem-humorado, o tempo inteiro sorrindo, um tempo inteiro próspero. E isso é impossível. Está matando as pessoas. É, sim, sem dúvida. Né? Está matando as pessoas. Né? E a outra coisa é você, que você acabou de falar, desapegar do passado. Sim. Quando você olha para frente, você com certeza vai ser mais feliz do que ficar remoendo o passado. Né? Sim, é muito duro, porque o passado ele aprisiona, ele pega no seu pé. Exato, é doloroso. Sim. Né? E é onde você cometeu mais erros, porque você cada dia acorda melhor, principalmente para quem quer evoluir, né? Exatamente, concordo. Então, vamos avançar nesse tema, que é... Cara, esse tema aqui, eu acho que também tem muita gente que não dá a devida importância, mas eu acho que é fundamental, inclusive para uma vida próspera. Sim. E uma vida mais harmônica. Qual que é a importância para você da inteligência emocional? Ela é tão importante quanto a capacidade que nós temos da nossa inteligência racional. O fato de nós nos comunicarmos, o fato de nós escrevermos, desenharmos. Inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de entender as suas emoções e não apenas controlar suas emoções, não. Ressignificar e significar essas emoções. Eu dou um exemplo para você. Muitos de nós somos inundados por emoções. E emoções não são apenas palavras ou sensações. Emoção é química no cérebro. Você tem no seu circuito cerebral neurotransmissores que correspondem a dopamina, serotonina, cortisol. E essas vias neuronais, elas disparam no seu organismo as consequências da substância que está sendo despejada ali. E o que engatilha essas substâncias? Eu uso isso na publicidade. Exatamente. O que desperta o gatilho para isso são as emoções. Inteligência emocional é ressignificar e significar essa emoção da maneira certa e direcioná-la do modo em que eu consiga usar aquilo ao meu favor. Eu dou um exemplo para você. As pessoas dizem que o homem mais corajoso ou a mulher mais corajosa são aqueles que não têm medo. E isso é mentira. O medo é uma emoção. Saudável, inclusive. Exatamente. Porém, para que seja saudável, entra o quê? Inteligência emocional. O medo transformado em pavor é sentimento. Ele paralisa, certo? Então você precisa fazer alguma coisa, você tem medo, você paralisa, fiquei apavorado. O medo se transformou em sentimento, porque a ideia da emoção é que a emoção ela se torne em sentimento. Sentimento é o significado que você dá para a emoção. Sim. Inteligência emocional é entender que se existe um momento de medo, ao invés de eu permitir que essa emoção se transforme em pavor, eu transformo essa emoção de medo em precaução, em vigilância, em inspiração, em combate. Estratégia. Então, exatamente. Eu vou utilizar a mesma emoção ao meu favor. E é extremamente necessário no desenvolvimento da inteligência emocional novas crenças. Por quê? Se nós fôssemos dividir em 3 processos a inteligência emocional, eu poderia dizer a você que os pensamentos geram sentimentos
Sentimentos geram comportamentos e comportamentos realizam a vida que você tem. Então, para você mudar o que você faz, é preciso mudar o que você sente. Para mudar o que você sente, é preciso mudar como você pensa. E para mudar como eu penso, Bulhões, é preciso desenvolver novas crenças através do autoconhecimento, através da sabedoria, através de livros e de conteúdos de valor, de mentores que vão... Até hoje, Sérgio, quantos mentores ajudaram você a nível emocional, mental, para que você chegasse até aqui? Muitos, muitos. E alguns deles eu carrego até hoje. Hoje mesmo eu liguei para 2, porque... Até aproveitar esse momento e te dizer que em breve você vai ser presenteado com um livro que eu vou lançar. Inclusive, o meu amigo está aqui. Depois eu vou falar dele também no podcast. Quando a gente lançar, ele vai estar presente. Vou lançar o meu livro também. E aí, hoje eu liguei para 2 desses mentores para que eles também, né, fizessem o prefácio do livro. Sensacional. Então, em breve eu vou te presentear. Ah, aí sim. Eu vou te presentear. E é uma experiência maravilhosa. Você não morre mais, pronto. Exatamente. O escritor não morre mais. É isso aí, isso aí. Eternizar o legado. Exatamente. Né? É isso. E é isso que me move, sabia? Sim. Muita gente é movida pelo dinheiro, pelo interesse. O que me move é o legado que eu vou deixar. Porque aqui o entrevistado é você, mas vou te dizer, eu também vim da mesma origem que você. Meu pai veio de uma comunidade, uma favela, e minha mãe veio de outra. Então, tenho muito orgulho da minha origem, né? E tive que ter essa força. E eu estou me enxergando na sua história aqui, porque a gente tem história muito parecida. Então, te admiro ainda mais. É recíproco, é recíproco. Meu irmão, e você acha, assim, o que eu vejo o tempo inteiro, e aí até isso é uma das coisas, como eu te falei, eu costumo ser muito sincero no meu Instagram, e uma pessoa me perguntou ontem também qual que é o sentido da vida. E eu falei, olha, isso é emoção. Você tem que levar a vida para o lado racional. Obviamente, todos nós temos sentimento. Mas quando a vida não tem sentido, é porque você não tem meta, não tem objetivo, você não tem estratégia, você está andando com as pessoas erradas. Então, o sentido da vida, para mim, é você ter metas e objetivos. E aí, eu emendo aqui, se você acha, e que eu tenho sentido, isso tem me incomodado profundamente. Inclusive, eu fico sem dormir pensando nisso. É mesmo? Porque o quanto as pessoas estão doentes emocionalmente. Isso está provocando também doenças da saúde. Sim, As pessoas não dormem, não comem direito, se preocupam demais, estão enchendo seus corpos de cortisol. Sim. Né? Então, e de remédios antidepressivos. Para tentar nivelar os níveis basais e não conseguem, Exato. Com certeza. Então, você acha que realmente as pessoas estão doentes emocionalmente? E qual que é o sentido da vida? O sentido da vida está escrito aqui nesse livro. Essa foi uma das primeiras frases que eu escrevi. Inclusive, ela está tatuada aqui no meu braço. E foi isso que me moveu a fazer o que eu faço. E eu digo aqui, né? Está escrito aqui. Posso ler? Pode, por favor. É a da direita? É a que está isolada. Eu fiz questão dela estar sozinha na página. Caramba. Cara, é isso, né? O sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Cara, perfeito. Eu acredito. E aí há uma observação. Há uma observação. Eu acredito, para mim, o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Porém, dar sentido à vida de alguém não é viver em função da vida de alguém, buscando ser aceito por pessoas que não convidam você para os lugares que você quer, buscando manter amores que não se sentem à vontade ao seu lado, não. Isso é necessidade de aprovação. Dar sentido à vida de alguém, Serginho, é o seguinte: eu vivo uma experiência individual tão plena e tão cheia de mim, de fé, de força, de dor, mas de transformação e resistência. E essa jornada atinge as pessoas que estão comigo de duas maneiras. Em primeiro lugar, de maneira intencional. Por quê? Porque quando eu acordo de manhã, quando eu dobro o meu joelho, eu peço uma palavra para postar nos meus stories, escrever, fazer a minha primeira live e distribuir conteúdo para milhões de seguidores, eu estou pensando neles, não estou pensando só em mim. De uma maneira que talvez não seja tão desintencional assim, com o neologismo da palavra, é inspirar, por ser quem sou. Então eu acredito que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. E quando você entende isso, as coisas ficam muito mais simples. Por quê?
Uma das maiores histórias da literatura, não sei se vocês já conhecem, se não conhecem ainda, pesquisa, esse livro é maravilhoso, de um escritor alemão chamado Johann Wolfgang Goethe, chamado O Fausto, Fausto do Goethe. E conta a história que Fausto ele faz um pacto com Mefistófeles, e Mefistófeles ele quer a alma do Fausto. E Fausto ele chega para ele e fala assim, bom, você quer minha alma? Então tudo bem, eu dou a minha alma para você, porém você precisa me dar um momento de felicidade plena. E aí Mefistófeles, não é? Ele chega para ele e fala assim, então isso vai ser muito fácil. E aí o diabo ele sai da presença de Fausto e ele começa a municiar a vida dele de diversas experiências. Ele consegue fazer milagres, ele tem uma noite de amor com Helena de Troia, ele consegue feitos belíssimos e épicos, mas ele não se sente feliz. Parece que aquilo é superficial, interessante. Às vezes parece que a vida, inclusive dentro das redes sociais, é tão superficial, mas a gente pode falar disso daqui a pouco. Chega um momento que Fausto ele envelhece e ele não tem aquele momento de glória, aquele momento de ápice. E eles haviam combinado que no momento em que ele fosse divinamente feliz, ele diria, para, és belo, não há nada além disso. Só que isso não acontece. Fausto ele envelhece e um dia sentado olhando o seu campo, ele vê que aquilo que ele plantou lá atrás está crescendo, está dando frutos. E os trabalhadores pegam os frutos, colocam nas costas e saem cantando. Na hora que ele olha aquilo, eu me arrepio. Na hora que ele olha aquilo, ele percebe que o que ele fez tem significado e a semente que ele plantou virou comida na mesa daquela família e sorriso no lábio daqueles homens. Quando ele entende aquilo, ele entende o sentido da vida, porque ele deu sentido àquilo e ele diz, para, és belo, não há nada além disso. O título, não é? Ou a palavra momento de Fausto é aquele momento onde você entra em uma felicidade completa. E eu acredito que isso acontece quando você percebe que a sua vida tem sentido, porque ela dá sentido à vida do outro. Muito bom. Muito bom. Eu tô arrepiado, cara. Eu me arrepiei também. Bom, isso aqui já é um presente que eu tô ganhando já? Esse livro é seu. Já vou fazer uma propaganda aqui. Esse livro é muito bom. Eu não consigo nem falar uma palavra dessa. Elucubrações. Tem uma história essa palavra. E ele é totalmente anti-marketing dentro da proposta da palavra, né? Mas é um livro belíssimo, lindíssimo. Verdade. Best-seller esse livro. Depois eu quero ele autografado, tá? Claro, vou autografar, sim. É bom que quando eu morrer vai dar para vender por um preço caro. Mas como vai demorar muito tempo, então provavelmente até lá... Falando nisso, você quer morrer com quantos anos? Eu vou lhe responder agora. Quando você faz a pergunta, Bulhões, você é feliz? E eu digo que sim. Se você tivesse me feito essa pergunta há tempos atrás, eu diria que não. E diria sincero, sem medo de talvez frustrar você. Puxa, caraca, o Bulhões não é feliz. Eu diria, não sou. Mas é com sinceridade. Exato. E eu acredito que quando nós não estamos vivendo a nossa melhor versão, ou quando as coisas não estão fluindo, a gente não pensa em longevidade. Porque a longevidade é uma projeção da realidade atual. Quando você chega para mim e você fala assim, Bulhões, você se imagina com 60 anos? Ao me imaginar com 60 anos, eu projeto a vida que eu tenho agora potencializada aos 60 anos. Então, se a minha vida é negativa, eu vou falar, em 60 anos eu vou estar sofrendo muito mais. E eu pensava muito em morrer jovem. Morrer jovem, morrer solteiro e morrer sem filho. Meu pai morreu com 30 anos. Caramba. E eu dizia, com 30 anos, com 27, eu achava isso. Mas quando você dá significado e passa a superar as coisas que acontecem, e você passa a desfrutar desse momento, vivendo a sua melhor versão, aí sim você desperta para a longevidade. Aí você entra na academia. Aí você cuida do corpo. Porque agora você olha e você tem o quê? Você tem uma prole. Você tem filhos. Você tem uma dinastia. E eu quero estar presente, saudável, vendo essa dinastia continuar. Os bulhões que virão pela aí. Boa. Cara, você acha que o sucesso tem preço? Acredito que todo homem tem o seu preço, cara. Essa daqui eu vou ser sincero para você. Acredito que todo homem tem o seu preço. Eu aprendi isso. Eu acredito que todo homem tem o seu preço e o sucesso também tem um preço. E às vezes o preço não é nem um preço financeiro. Né? Pode ser. E aí as pessoas falam, pô, Jones, você também tem um preço? Eu tenho um preço. E o meu foi pago na cruz do Calvário, meu amigo. Entende?
A partir do momento que eu entendo isso, eu vou avaliar se o sucesso que eu vou fazer, ele corresponde àquilo que de fato eu acredito. Por quê? Eu conheço, e aqui é bastidores, eu conheço muita gente muito grande, que tem muita grana e muita fama e não é feliz. E é vazio. É Mas só nem extremamente vazio. E se você perguntasse pra ele, você chegasse pra ele e dissesse, você trocaria tudo que você tem, sua mansão, seus carros, seu dinheiro, por uma vida simples e feliz? Ele diria, com quem eu troco? Sabe? Então eu acredito com quem que... eu deixo esse fardo? Você falou, é literalmente isso, um fardo. E para surpresa de todos, aquilo que nós estamos fazendo aqui também tem um custo, um preço. Porque para eu chegar onde eu cheguei, amigo, foram noites mal dormidas, né? Foram crises de ansiedade, depressões lutando contra isso, foram danos, né? Golpes, né? Foram amigos tentando passar você para trás. Amigos não, né? Falsos amigos. Só que aí eu descobri uma coisa, Sérgio, sabe? Às vezes, né, nós homens ressignificamos a traição de uma outra maneira, né? As mulheres, a traição para a mulher, ela dói diferente da traição para o homem. Então, por isso que quando um amigo ele trai você, tal e qual Brutus, né, fez com o Júlio César, quando ele trai você, o sentimento que nós temos é o sentimento de decepção, sabe? Não é o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição, de invalidez. Só que essa decepção para nós ela é diferente por quê? Porque geralmente quando a mulher que a gente ama nos decepciona, a gente chega num amigo e troca ideia. Agora, quando é esse cara que faz isso com a gente, nós nos sentimos um pouco mais isolados. Mas eu quero dizer a você que quando essas pessoas fazem isso, elas não estão nem nos traindo, elas estão se revelando. Exato. Entende? E quem perde não é quem faz o certo. Há uma frase, essa frase é minha. Perde é quem trai. Quem é traído se livra. É verdade. Eu acabei de me livrar, você acredita? Eu sim, eu também, pô, eu também. Acabei de me livrar, graças a Deus. E aí, como é que foi a experiência? Cara, a sensação? Posso falar? Antigamente, eu me sentia diminuído, me Sim. sentia machucado. Hoje em dia, sabe o que eu vejo? A oportunidade de não dividir a minha bênção com traíras. Sim. Pessoas que não merecem e que têm uma vida medíocre, entendeu? Então você vê, a maioria das pessoas que passa pela sua vida, ela vem te ensinar alguma coisa. Sim. Mas as que traem te deixam uma lição. E aí você se torna melhor. Então hoje a minha vida tem tanta coisa boa que eu não gostaria de estar dividindo, que eu seria obrigado a dividir com essas pessoas, entendeu? Então foi um grande presente, um alívio. Me sinto muito mais leve. E eu concordo em gênero, número e grau quando você fala que as pessoas vêm para ensinar, inclusive as pessoas ruins. E aí eu acredito que essas pessoas ruins, as pessoas que nos traem, as pessoas que nos enganam, as pessoas que abusam emocionalmente de nós ou nos tratam com indiferença e frieza, elas também nos ensinam algo muito poderoso. Elas nos ensinam a não ser como elas. E aí eu descubro algo belíssimo, que a melhor maneira de você se vingar dessas pessoas é não se tornando igual a elas. Exatamente. Exatamente. Muito bom, cara. E me fala uma coisa. Cara, tô vendo que não, né? Mas eu vou perguntar, né? Porque, e em casa? Casa de ferreiro, espeta de pau? Muito boa essa sua pergunta. Essa sua pergunta é maravilhosa, é excelente. E respondendo de maneira bem sincera, não é? Na minha casa mesmo, minha esposa ama o que eu escrevo, até porque esse livro aqui eu escrevi para ela antes de nós namorarmos. Olha. Nem namorávamos ainda. E eu escrevi para ela. Ela me conheceu porque era uma seguidora minha. E aí você vê, as coisas são muito interessantes. Eu sempre penso nisso, né? Sempre penso nisso, Serginho. Uma vez eu escrevi uma frase, e essa frase dizia assim: às vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. Essa frase foi tão poderosa que ela viralizou em tudo quanto foi rede social. E aí eu tive uma dor agridoce, né? Uma alegria agridoce, na verdade, porque Ana Maria Braga falou no programa dela, só que não deu meus créditos. Aí eu fiquei feliz, mas eu falei assim, poxa, porque eu assisti ela com a minha mãe quando eu era criancinha, pô. Então imagina. Mas de qualquer maneira, eu não deixei isso transparecer. Falei, mãe, vem ver. Minha mãe meio que notou, mas ela não falou seu nome. Eu falei, mãe, não importa. Chegou até ela, né? Olha onde nós chegamos. E por conta dessa frase, uma vez, a minha esposa, ela estava nas redes sociais, viu essa frase e ela decidiu me seguir. E aí acontece um fenômeno interessante, porque nessa época, 2016, 2017,
as pessoas que me conheciam não me conheciam pelo meu rosto, me conheciam pelos meus textos. E elas tinham um senso comum de que eu havia morrido ou que eu era velho. Eu lembro que eu dei aula na Uninove, numa universidade que tem aqui em São Paulo, e uma aluna um dia me chegou e ela falou assim, nossa, professor, eu gosto tanto de ler. Eu falei, é mesmo? Qual que é o seu autor preferido? Ela falou assim, é um que se chama Marcos Bulhões. Eu achava que era zoeiro, eu achava que ela ia fazer uma pegadinha. Aham. Aí eu dei corda e eu falei assim, é mesmo? E ele escreve bem? Escreve muito bem, professor. É uma pena que ele já morreu. E aí, pô, eu fiquei... E aí eu tomei um susto, eu juro pra você, aí eu fui pesquisar, eu falei, não é possível, deve ter outro. Eu falei, me mostra o perfil. Na hora que ela mostrou o perfil, eu falei assim, sou eu! E aí na hora que eu falei, sou eu, ela ficou travada, eu fiquei travado. Então as pessoas ainda não me conheciam. Ela me conheceu através disso. E aí nós nos conhecemos e aí desenvolvemos essa história. Então hoje ela gosta muito daquilo que eu faço e, sobretudo, ela me escuta. E aí eu acredito que vem um segredo sobre essa pergunta. Geralmente, eu aprendi na pele isso daí. É difícil as pessoas serem tão bem vistas em casa por dois aspectos. Primeiro, talvez você tenha casado com a pessoa errada, amigo. E aí, se você casou com a pessoa errada, você pode ser o número 1 em tudo que você faz. Para essa pessoa, não importa. E eu conheço milhares de casos assim. Pessoas grandes que em momentos decisivos, uma final de Champions League, a disputa de um cinturão, a final de uma Copa do Mundo, e essa pessoa não se importava. Então, se você tá com alguém que não se importa, você pode ter uma casa, amigo, de diamante. O espeto, ele sempre vai ser de indiferença. E esse espeto de indiferença invisível, ele dói muito mais do que um espeto de pau, com perdão da poesia na minha fala. Em segundo lugar, eu acredito que essa valorização não vem através do comando, sabe, Serginho? Vem através da inspiração. Então, eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu sempre convidava minha esposa pra gente treinar. Falava, meu bem, vamos treinar comigo? Ah, meu bem, não vou ainda não. Vamos treinar comigo? Não vou ainda não. E aí eu empilhei um ritmo de treino, e aí ela falou assim, nossa, meu bem, eu preciso treinar. Inspiração. O exemplo convence. E aí ela começou a treinar. E isso são devolutivas. Porque eu lembro que chegou um mês que, cara, você sabe como é que é, né? Porque essa parte de ser artista é maravilhosa, é doce, é gostosa, mas a parte de empreender é muito mais intensa e aí é um outro Marcos. E eu lembro que eu fiquei um mês inteiro, cara, não conseguia treinar, trabalhando, viajando, muita coisa. E aí ela treinando sempre e ela sempre que ela queria treinar, né? Eu tava no escritório, ela passava e falou assim, meu bem, vamos treinar hoje. Aí a primeira vez que ela falou, eu falei assim, amor, hoje eu não vou não, eu preciso trabalhar. Segunda vez, meu bem, vamos treinar hoje? A segunda me incomodou. Na terceira vez que ela falou assim, meu bem, vamos treinar comigo? Eu falei assim, amor, eu não vou treinar com você até domingo, mas segunda-feira nós vamos treinar. Aí ela falou assim, beleza. Aí na segunda-feira ela foi abrir o escritório, aí não me viu, aí na hora que ela olhou já estava pronto. Então eu acredito que você só é de fato valorizado pelos seus quando você convence pelo exemplo. Não é a palavra dura, não é a ameaça. Exemplo e compromisso. Né? Exatamente. E aí tem uma frase, né, do François La Rochefoucauld, que ele diz assim, não há nada tão contagioso quanto o exemplo. Sensacional. Nada é mais contagioso do que o exemplo, é verdade. Cara, qual que é a pergunta que mais fazem no seu direct? Ah, essa é boa, hein, cara. Mudam-se, como diria, né, Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas assim, Serginho, a campeã sempre foi o Como Esquecer Alguém. Como esquecer alguém? Sim, eu lembro que quando eu comecei o meu posicionamento na internet, Como Esquecer Alguém era uma pergunta muito corriqueira. E eu não entendia o porquê. Mas eu não entendia por quê, porque naquele momento eu havia adquirido uma fatia de inteligência emocional ao ponto de entender que a pessoa que foi embora eu preciso ser grato. E, às vezes, não apenas ser grato ao que ela fez comigo de coisa ruim, mas ser grato, inclusive, por ela ter ido embora e ter me deixado livre. E aí as pessoas falavam, como esquecer, como esquecer? Então essa foi a pergunta mais repetida. E aí eu tive duas respostas. A primeira resposta é uma resposta um pouco aborrecida, porque eu já estava chato, já estava cansado de receber aquele tipo de pergunta. E aí no livro que você tem em mãos, eu escrevi, ninguém esquece nada, ninguém esquece ninguém. Não existe Alzheimer no amor. As memórias, as lembranças, o perfume sempre vão nos visitar. E às vezes, em momentos inoportunos, nós não
esquecemos, nós superamos. Afinal de contas, apagar o que aconteceu é muito perigoso, porque até a perda mantém de pé a estrutura que é o nosso eu. Eu escrevi essa frase, eu gosto inclusive muito dessa frase. Só que aí existe um segredo, e você sabe disso, você é mestre nessa área, que é o seguinte: você que é criador de conteúdo, escute seu público. Escute seu público, exatamente. Ah, mas eu tenho uma ideia. Escute seu público, escute a sua audiência. Ouça a sua audiência. As maiores ideias que eu tive, os maiores insights, os melhores negócios, as maiores vendas, o maior faturamento foi quando eu escutei a minha audiência. Porque se você tem um compromisso, eu acredito que todo criador de conteúdo ele tem um compromisso diferente com a audiência. Um vai ter um compromisso de entreter, o outro de fazer sorrir, o outro de inspirar, o outro de treinar, o outro de gerar valor. Cada um vai ter a sua proposta. Mas escutando isso, eu falei assim, peraí, eu preciso entender. E a partir do momento que eu entendo, aí eu vou dar uma resposta que seja metódica, não apenas poética. Essa foi a transformação do Marcos Bulhões. Por isso que hoje eu tenho milhares de alunos. Por isso que hoje eu falo para milhares de pessoas, eventos, palestras. Porque eu transformei aquilo que era a arte em método. E a arte é bela porque toca o seu coração, mas o método você vê o resultado. Você é 1 mais 1 é 2, você vê. E aí eu descobri e escrevi um livro também, que chama-se O Código do Desapego, onde eu cito 5 passos para você esquecer alguém. E aí você vai me contar, mas é possível esquecer, Bulhões? E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Qual que é o nome da sua professora da 2ª série? Putz, não faço ideia. Então quer dizer que você esqueceu ela. Isso não quer dizer que ela foi apagada. Porque você, na sua memória, opa... Mas se eu perguntar para você qual que foi a professora que você mais gostou, qual foi? Fátima, a professora Fátima, inclusive já faleceu, mas era maravilhosa. E era a professora mais rígida que eu tive. E aí, quando eu faço essa pergunta, o que é que você teve que fazer? Você teve que lembrar também. Porque nesse exato momento, nessa exata hora, você havia esquecido. Então você percebe que o processo de esquecimento, ele é possível. Só que esquecer não dá para ser intencional. Porque eu vou chegar para você e vou falar assim, Serginho, não pensa em um elefante azul. O elefante azul ele sentou na sua cabeça e na sua memória agora. O processo de esquecimento ele precisa ser diferenciado. E aí entra o método. Nesse livro eu dou o exemplo da metáfora do guarda-chuva. Você já perdeu um guarda-chuva? Já. Quem aqui já perdeu um guarda-chuva? Nós temos plateia aqui, viu? Eu acho que... plateia maravilhosa. O vereador Naldo, nosso presidente da OAB de Carapicuíba, que é o Paulo Kissi, né? A pronúncia está certa, né? E o nome dele, do último, eu não vou contar, porque ele é o cara, é o meu ghostwriter, que está me ajudando a escrever meu livro. Então nós temos que conversar. Ele, né? Nós temos que conversar. Tem que ser segredo. Inclusive, você que vai assistir agora, mande um abraço para os nossos ilustres convidados. Isso aí. E o processo de esquecimento, ele acontece no método que nós esquecemos os guarda-chuvas. Exemplo, você sai de casa com um guarda-chuva. Por quê? Porque o tempo tá fechado e você precisa dele. Então, por necessidade, você pega. Vai. Só que quando você chega no seu destino, você não precisa mais do guarda-chuva. Então, você coloca ele no cantinho ou coloca ele em um lugar e você... Aí acontece sim um processo. O primeiro processo, você perde o contato visual. E dentro do processo de memorização da neuropsicologia, a visão ela é fundamental no armazenamento do dado. Para que aquilo se torne memória. Seja de trabalho, longo prazo, não importa. Visão é fundamental. Então você perdeu o contato visual, aquilo já deixa de ser recente. A partir do momento que você vai executando as suas tarefas, a ocupação de responder o e-mail, de fazer a reunião, de estar na linha de frente, também faz com que você delete aquela informação. Então, quando você vai embora, às vezes o céu já melhorou, você está tão focado em outras coisas que você se esquece do guarda-chuva. E aí você vai embora. E aí eu percebi que para esquecer alguém é necessário que você esteja focado em você. É isso aí. E, sobretudo, corte o contato visual. Para de visitar perfil, para de responder mensagem, para de fazer perfil fake, fecha os olhos. E aí eu coloco um verso. É melhor perder os seus olhos e entrar no paraíso do que permanecer com os olhos e perder a si mesmo. E de maneira simbólica eu acredito que é isso. É melhor você parar de ver e conseguir superar do que você querer continuar acompanhando
e ficar sempre para trás. Verdade, verdade. Eu já enfrentei isso, numa separação em que eu coloquei toda a minha energia, estava mal, Sim. coloquei toda a minha energia no meu negócio e quando eu acordei, né, desse foco, né, de colocar energia no meu negócio, eu olhei, a minha agência estava gigante, porque meu objetivo era só trabalhar e construir um negócio relevante. E se não fosse isso, você acredita que teria sofrido mais? Seria, com certeza. Com certeza. Cara, então, já que a gente consegue esquecer e tem método, o amor acaba? O amor, ele não acaba. O amor, ele morre. Amor não é um pote vermelhinho que você escreve love e vai usando ele até ele acabar, não. Amor é um sentimento vivo. E da mesma maneira que ele nasce pelos detalhes, ele também morre pela falta dos detalhes. Meu pai, ele morreu. Mas meu pai não acabou. Porque quando eu recorro à memória dele, ele se faz presente, mesmo que não seja na minha frente ou no presente, mas dentro de mim. Eu acredito que é isso que acontece com o amor. O amor, ele morre pela falta de cuidado. O amor, ele morre porque ele não é alimentado. Existem tantos amores que morrem de fome, de falta de atenção, de falta de carinho, de falta de verdade. Experimente deixar de alimentar um animal e ele vai morrer. E regar uma planta? Experimente deixar de alimentar qualquer coisa, aquilo vai morrer. E eu acredito que existem duas formas, né, de matar o amor. Ou você morre porque você deixa de alimentá-lo, ou às vezes você tenta executar o amor. A mentira mata o amor. O engano mata o amor. A indiferença... A preguiça mata o amor. Mata o amor. E aí vem a grande questão, né? Quando o amor morre, o que a gente faz? Quando o amor morre, a gente aceita e enterra ele em um lugar na qual a lápide seja aqui jaz. Por quê? Porque a gente vai lembrar e não vai doer. Porque se a gente não enterra o amor, aí acontece um fenômeno sobrenatural. Esse amor que morre e não é enterrado, ele se transforma num fantasma. E sabe qual que é o nome desse fantasma, Serginho? Qual? Saudade. Saudade. Mas saudade... Então, isso só acontece aqui, porque saudade a gente só tem na nossa língua, né? Dizem que... eu vou ter que estragar. Não vou estragar o corte, não. Porque eu adorava falar isso. Aí eu citava, vou até mandar pra você, numa frase do Fernando Pessoa, que ele dizia assim, né? Saudades, só os portugueses conseguem senti-las bem, porque tem esta palavra para dizer que as têm. Mas, na verdade, saudade tem pelo menos mais 5 idiomas. Mas, pra mim, saudade só existe no meu idioma e ponto final. Ah, é? Por quê? Porque a minha saudade, ela não tá na língua de ninguém, sabe? E cada saudade tem o seu cheiro, tem o seu gosto, tem o seu sabor pessoal. Sua ausência. É verdade. É verdade, meu irmão. Pô, quanta sabedoria. Cara, você já fez 28? Fiz 30. Já fez? Anos crísticos. Já Fiz fez 30 dias 9 de setembro agora, pô. Bicho, 30 anos de idade. Olha a cabeça desse cara, velho. Fernando Sabino dizia que o poeta nasce velho. É verdade. Você tem uma alma velha, mas iluminada. Acredito nisso. Por isso que eu sou poeta melancólico, mas esperançoso. Você, cara, é o que eu digo pra minha filha, que é uma menina muito inteligente. Você é esquisita. E você é esquisito. E vem cá, uma coisa... Cara, essa pergunta é polêmica. Para você encontrar um novo amor, você precisa encerrar o ciclo? Você precisa enterrar o amor ou não? Ou não Com certeza. Jeito? Com certeza, porque o amor, ele ocupa um espaço que precisa ser exclusivo. Não é assim? É muito interessante, porque... Mas o amor não é um substantivo abstrato? E subjetivo. Não é assim? Além de ser abstrato, o amor é extremamente subjetivo. Porém, o amor, ele tende a querer e deve ser único. O amor, ele não divide espaço. Quando uma pessoa chega pra mim, Sérgio, e fala assim, Bulhões, eu amo 2 pessoas. Aí eu digo assim, então me explique qual amor você se refere. É o amor filhos? Então beleza, você ama ali seu filho mais velho, seu filho mais novo, seu filho do meio. E aí eu não vou falar se você tem um carinho especial por um ou por outro. Isso é complicado. Não, isso daí é treta, confusão. Isso é o tipo de briga que eu não compro. Eu compro a briga certa, não é assim?
Se você falar pra mim, e sim, amo eles, mas eu também amo minha esposa, então eu digo que você também tem um amor eros, não é assim? O amor do desejo, o amor da paixão, o amor da sedução. Mas quando você fala pra mim que você ama duas mulheres ao mesmo tempo e sente o mesmo desejo por elas, Impossível. ou que você ama os dois homens ao mesmo tempo e sente o mesmo desejo por eles, eu vou dizer pra você que na verdade não é que você ama duas pessoas, você é um belo de um carente. Menino. Menino. É. Né? Verdade. Imaturo. Ao ponto de não conseguir entender e decifrar o que é amor. Então, eu sempre digo isso, se você está dividido entre dois amores, escolha o amor próprio, amigo, porque nenhum deles, de fato, está municiando você. A carência faz com que nós enxerguemos afetos imaginários, mas nós vivemos sofrimentos reais. Para você viver um novo amor, antes de você, inclusive, né, Bulhões, eu tenho que deixar o outro amor ir? Sim, mas é necessário que um novo amor nasça. E esse amor não é o que vai chegar. É o próprio. Esse amor é o que eu repete construo. isso, por favor, pra galera. Isso é muito importante. É isso. Essa questão da carência, como é que é? Sim. Fala. Vamos lá. Isso é importante. Pro corte ficar bonito. Ó, se você vai gostar desse corte, você tem que postar esse corte. E, sobretudo, se você chegou até esse momento, não passe mais nem um segundo sem você deixar o seu like, sem você se inscrever no canal e sem você favoritar. Porque, pô, Serginho, soltou o corte, você vai receber em primeira mão. aí. Então segura, Clique no faz o que eu sininho. falei. Exatamente, faz tudo que eu falei e anota agora. A carência, ela cria afetos imaginários e sofrimentos reais. Para você superar um amor que se foi, você não pode esperar o amor que vai chegar. Você precisa dar espaço ao amor que vai nascer. Porque o único amor que cura um amor que acabou se chama amor próprio. Seja o protagonista da sua vida. Sensacional. E curta esse vídeo. Pau! Tapa na cara de É muita isso. gente. Ó, agora, você acredita que eu já escrevi um poema? Ah, eu Quando quero eu ver. era apaixonado Eu vou querer ler. por uma menina na oitava série do colégio, e eu escrevi um poema pra ela assim, ó. No meu pensar, quando eu penso dói em mim, pois nunca tive seu olhar. Há uma esperança para te conquistar. Quero libertar o amor contido em meu peito, te amar é meu único desejo. Essa foi muito boa. E aí eu faço a pergunta decisiva. Esse poema deu certo? Sabe, você acredita que depois de muito custo deu? Sim, Deu. sim. Não basta ter a arte, né? Tem que ter a resistência. Exatamente. Aí eu faço uma pergunta pra você, Serginho. Até onde é resistência e até onde é desperdício de energia investir em alguém? Cara, essa pergunta, né? Eu acho que você respondeu anteriormente, que é até onde vai o seu amor próprio. Sim. Porque, sendo bem sincero, é muito, no meu ponto de vista, eu acredito que no seu também, é muito gostoso, né? Toda a dinâmica da conquista, o sofrimento por amor, até que chegue no ponto do amor próprio. Mas é uma delícia viver essa energia do amor, da conquista. Aquela dúvida, será que ela será vai? Será que não vai? Será que vai te ligar? Será que vai mandar mensagem? Né? A Como é que vai sedução. ser? Então, isso tudo, para mim, é uma delícia. Né? Então, eu acho que, mas quando acaba o amor próprio, né, que a pessoa tem que se subjugar, aí eu acho que é o limite. Aí temos um problema. E, normalmente, o que acontece? A roda inverte. Sim, uma hora ou Normalmente, outra, a sim. roda inverte. Com certeza, com Exatamente. certeza. Eu acredito que, inclusive nisso, a gente fala muito que até onde é saudável você investir a sua atenção em alguém, até onde você consegue enxergá-la. As pessoas que correm atrás, elas confundem correr atrás com se interessar. Correr atrás e interesse são coisas diferentes. Porque quando você correr atrás, a palavra correr atrás significa que você está atrás. Se você está atrás, tem uma pessoa na sua frente. E se você continua correndo, significa que se você está em movimento, a pessoa também. Então, a cada passo que você dá, ela dá 2 para se afastar de você. Quer mudar o jogo? Para de correr atrás dela. Dá meia volta e corre atrás dos seus objetivos. Exato. Porque o mundo não é assim. O mundo é assim. Exato. Quando você para de correr atrás dela e você dá meia volta e começa a correr seus objetivos, lá na frente vocês se encontram. E a pessoa que deixou você para trás e rejeitou você, quando ela vê quem você se tornou, ela fala, que pena, porque eu perdi o amor da minha vida. E se for uma pessoa que tem valor,
no mínimo, vai ser um bom amigo, uma boa amiga. Sim. Né? E vai te admirar. Se tiver maturidade, com certeza. Exatamente. Pô, que papo, cara. Vem cá. Pergunta polêmica. Agora é polêmica. Caraca. Posso? O Serginho já me fez umas 50 perguntas polêmicas aqui, pô. Não, Vamos sair daqui aqui- com 50 processos. Essa aqui tem corte. Ainda bem que estamos com o presidente da... É. Meu amigo. Aqui. O cara é presidente da OAB, hein? Tá maluco. Tá protegido. Tá Aí, ó. blindado. Estamos seguros. Trair tá na moda? Trair não tá na moda. Acabou de ver aí essas repercussões aí de Luísa, Chico. Tá na moda, não tá? Trair não tá na moda, mas trair, infelizmente, virou um modelo. Porque o modelo de relacionamento atual não é um modelo de relacionamento que se leva a sério. As pessoas, elas se escolhem por necessidade, desejo ou status. E não, de fato, por que querem viver algo profundo. E aí existe um problema. De fato, você pode escolher alguém pelo fato, por aquilo que você quer escolher. Ninguém é nada com isso e ponto final. Mas aí existe uma questão. Se você escolhe a pessoa sem responsabilidade, você não vai levar ela a sério. E aí eu percebi uma coisa, que eu acredito que nós nunca vivemos uma geração onde se leva o amor tão a sério como a nossa. As pessoas se escolhem, se trocam, se substituem e elas não conseguem ser leal. E aí é porque elas esqueceram que o princípio da felicidade e o princípio da fidelidade não é a renúncia. Hoje, fidelidade é renúncia. Ah, o dilema da escolha. Quando eu escolho uma pessoa, eu tenho que negar todas as outras. E se você está em evidência, você escolhe uma pessoa, você vai sofrer porque você está perdendo diversas outras opções. Amigo, fidelidade não é isso. Fidelidade é entender que você tem diversas outras opções, mas nenhuma delas se iguala à que você escolheu. Entende? Até porque quando você perde a pessoa que você ama, e você pode encontrar diversas outras pessoas, você sente falta, não é do prazer, não é do sexo, não é do beijo, não é da companhia. Você sente falta da essência dessa pessoa. O Pequeno Príncipe descobriu isso. Antes de conversar com a raposa, no livro belíssimo do Saint-Exupéry, ele tinha apenas uma rosa, que ele se dedicava, sofria, e aí ele foi embora. Ele chega na Terra e ele vê milhares de outras rosas e ele fala assim, problema resolvido. É o solteiro quando ele baixa o Tinder. Ele fala, tava sofrendo por uma mulher, tava sofrendo por um cara, e agora eu tenho diversas opções. E aí ele vai tal e qual o príncipezinho. Vendo. Só que chega uma hora que o sentimento que ele tem, dentro dessas múltiplas escolhas, não é o sentimento de realização, é o sentimento de angústia. Porque eles dizem, todas são tão parecidas e todas são tão insuportáveis. Todas têm defeitos. Exatamente. Aí vem um segredo que a raposa era uma excelente mentora, ela diz a ele, foi o tempo que você dedicou à sua rosa que a tornou importante. E aí eu entro com a resposta da traição, não é? Hoje em dia as pessoas não querem dedicar tempo, sabe? E é por isso que os relacionamentos ficaram tão frágeis. E aí trair não é que virou moda, mas trair virou modelo. Só que existe uma frase que diz que de tempos em tempos as gerações são salvas por homens e mulheres que têm a coragem de não serem atuais. Então, se a traição virou na moda, é muito bom estar fora da moda. Eu convido a você que está assistindo a estar fora da moda. Dite o seu ritmo. Apesar de eu não ter milhões de seguidores igual você, meu amigo, mas que chegarei lá. Vai, com certeza. Porque, inclusive, agora vou colocar bastante energia nesse podcast. Mas eu tenho E esse vai explodir, hein, mano? Esse vai. Sem dúvida. A gente está falando de amor. Sim. Agora, eu tenho um fã-clube. E a Olha presidente aí, do fã-clube é a Janete, que me Olha segue só. desde o início aqui. Sensacional. E ela mandou uma pergunta que eu vi ali. Caraca, Ela mano. falou, marketing vale para o amor? Existe o marketing do amor? Existe? Claro que existe. Claro que existe. E aí é interessante, você pode até responder isso muito melhor do que eu, mas todos nós temos um marketing pessoal. Aqui, a grande pergunta é, qual a ferramenta que você está utilizando nesse marketing? E aí muitas pessoas não entendem que o marketing que dá certo é o marketing que ele está ajustado na proposta do público-alvo. É isso aí. Entendeu? É o escopo certo. Exatamente. É isso. Porque aí você vai falar assim, não, Bulhões, eu vou utilizar o marketing da pessoa desapegada e a mulher vai se interessar por mim. Se ela é uma mulher de valor, amigo, e você utilizar essa estratégia de marketing, ela vai te dar um pé na bunda. Entende?
E aí vem a minha opinião, né, Serginho? Eu acredito que o melhor marketing que existe, ele se chama espontaneidade. Exato. Os maiores influencers do mundo são espontâneos. E Orgânico. nada substitui olhar no olho da pessoa e ver a verdade. Deixa eu ver aqui, que tem pergunta aqui, ó. Precisa... Ó, tem uma seguidora minha, Thalita Souza. Um abraço, É minha Thalita. amiga querida, é dentista ela, pessoa maravilhosa. Ela pergunta aqui, ó. Ixi, Thalita, você autorizou, viu? Ninguém me quer. Tem jeito, seu Marcos? Ninguém me ama, ninguém me quer. Por isso eu vou comer barata, né? Como diz a música. Cara, e ninguém vai continuar te querendo se você não se querer primeiro, amiga. Tatá, olha aí. Ninguém vai querer você se você não se quer. As pessoas, Serginho, elas tratam você na régua que elas veem você se tratando. Se elas veem que você não se leva a sério, que você se deprecia, pô, quantas pessoas você conhece que chega e fala, nossa, tô tão feia, tô tão desarrumado. Você faz um elogio pra pessoa, ela olha pra você e diz, dá um banho que passa. Amiga, se você não se leva a sério, ninguém vai te levar. Tudo começa por você. Mude a sua postura. E aí sim, você vai ver que as pessoas vão mudar a maneira como elas te veem. Tem uma outra aqui meio picante, posso? Opa, se eu puder responder. Como eu não perguntei se eu podia dizer o nome, eu não vou dizer o nome. Mas existe amor sem sexo e sexo sem amor? Acredito que sexo sem amor é o recorde, né? E o amor sem sexo que existe é o amor do pai, é o amor da mãe, é o amor do filho, né? Para Freud, inclusive, dentro do complexo de Édipo ou de Electra, aqui a grande questão que algumas pessoas falam, eu acredito que muitas pessoas passam por isso, muitas mesmo, é você ter um relacionamento de anos com uma pessoa, muitos anos, e com o tempo aquela chama, ela se apagou e aí você fala, poxa, parece que o desejo ele se transformou em amizade, não é assim? E as pessoas falam, eu tô do lado dessa pessoa e parece que ela se tornou minha grande amiga. Só que o tesão e o desejo, Serginho, eles são como a criatividade, o cérebro e inclusive os órgãos, não é assim, sexuais. Por quê? Basta uma fagulha para que aquilo incendeie. Então, a dica que eu dou, inclusive, para você que tem um relacionamento, é, pô, não deixe isso cair na rotina, não. Valoriza. Às vezes, você é jovem, você atribui o tesão apenas ao aspecto visual. E, pô, é muito bonito. Só que não é só isso. Existe uma sedução. Sabe? Existe algo que está além daquilo que se vê e, sobretudo, existe o amor. E fazer amor com quem você ama é mais do que sexo. Existe também a questão do conteúdo, da essência, né? Se você convive com uma pessoa que só reclama... Aí já era. Isso vai apagar o amor. Aí já era. Porque eu acredito que é isso. Quando você vai pra cama com alguém, você não vai só pra cama com aquela pessoa. Você vai pra cama com o momento. Então, um exemplo, se o cara ele fica o dia inteiro dando patada na mulher, como é que ela vai se sentir à vontade à noite de estar com aquele cara? Porque ela vai olhar pra ele e vai ver o cara que maltratou ele. A mulher é a mesma coisa. Então, eu acredito que... E aí vem uma metáfora que eu escutei uma vez, eu achei fabulosa, que diz que o homem, ele é instantâneo, né? A mulher não. A mulher, ela exige preparo, exige um ritual. Por isso que chamamos preliminares. E aí vem a coisa belíssima, né? Há uma frase do Machado de Assis que ele diz que a beleza da fome é que a fome aguça o desejo de comer. E aí sim, quando você sabe utilizar esse tato no trato, aí o toque ele se torna algo especial. Rapaz, que denso esse podcast. Meu Deus do céu. Cara, qual foi o melhor texto que você já escreveu? Ah, essa pergunta é boa demais, cara. Como tem um top 3 e eu já li alguns, eu vou dizer o agora, porque pode ser que... eu vou agora. Eu acredito que o melhor texto que eu escrevi, Serginho, ele se chama assim... tem dois. Eu vou falar os dois. O primeiro é Como Fazer o Amor Durar, que é um texto muito, muito bacana. E o outro é um conto que eu escrevi, que é A Saudade Mata. É uma pergunta. E aí, nesse texto, eu conto uma fábula e aí eu respondo essa da saudade. Então, eu acredito que são os dois. Talvez mais o da saudade, mas foram esses agora. Eu tenho um top 10, eu não corro da pergunta não, mas no meu coração, no momento, esses se equivalem. Repete aí pra galera procurar. Como Fazer o Amor Durar. Esse é sensacional. Esse, pra você ter noção, eu postei ele em texto, viralizou. Postei ele em feed, viralizou.
Aí começou a era dos Reels e do TikTok. Uma criadora de conteúdo, que era minha seguidora, ela pegou esse texto, leu esse texto, amigo, bateu 20 milhões de visualizações. Então Caramba. esse texto, ele é... Tu quer que eu leia? Por favor. Ele falou, na hora que eu Mais falei um 20 corte. milhões de visualizações, ele... Tem aí? Vou ler agora pra você. O nome desse texto é Como Fazer o Amor Durar. É um texto, em tese, assim, rápido, né? Muito rápido. Mas eu acredito de todo o coração que esse texto ele vai falar com você e vai te ensinar um princípio poderoso dos relacionamentos. Diz assim: estávamos em crise. Em 3 anos, enfrentávamos a pior fase da nossa relação. Visitei a minha avó e ela tinha um casamento de 60 anos, sólido, romântico. Perguntei a ela, como fazer o amor durar? Ela me disse, vamos fazer um bolo? Não entendi muito bem. Eu não queria bolo, queria cura, mas topei o desafio. Fomos ao mercado e ao escolher os ingredientes, ela me disse, para fazer o amor durar, é preciso saber escolher bem as palavras. Elas são os ingredientes de qualquer relação. Tem palavra que é parecida, mas não é igual. Responsabilidade não é culpa. Distância não é ausência. Costume não é paixão. Chegamos em casa e enquanto aqueci o forno emendou. Para o amor durar, é preciso aquecer o forno antes de colocar o amor lá dentro. Fornos são como os nossos corações. Se não acendermos uma fagulha de carinho, confiança, cuidado, o amor, por melhor que seja, permanecerá cru dentro de nós. Após misturar os ingredientes, ela perguntou, onde estão os ovos, o leite e o açúcar, filha? E eu disse, estão ali. Ela sorriu. Para o amor durar, filha, não pode haver nada separado. Tudo tem que estar junto. Aqui não há ingredientes. Há uma só massa. Quando amamos, não há mais o meu orgulho, a minha vitória. Tudo é um. Tudo é nós. Na hora de bater a massa, aqui me pega. Ela chamou o meu avô. Ele veio, deu um beijo nela, bateu a massa cantando enquanto ele lavava a louça. Ela olhou e me disse, para o amor durar, é preciso aprender a ser amada. E isso me doeu. A gente quer fazer tudo, quer sentir tudo, e não dá espaço para o outro. Mais do que amar, é preciso aprender a receber amor. Quando o bolo assou, sentimos o cheiro e comemos não só o bolo, mas também o momento. Ela comentou, filha, hoje em dia ninguém mais faz bolo, ninguém faz amor. As pessoas compram pronto. Para durar tempo, é necessário investir tempo. Antes de voltar para casa, ela me chamou de canto, me disse um segredo. Então, fui para casa, pronta para salvar a minha relação. Mas a pessoa terminou comigo. Na dor do desespero, abri o aplicativo, quis pedir um bolo, mas lembrei do segredo da minha avó. Filha, aprendi a fazer bolos sozinha. A gente aprende a se amar se amando. Amarrei o cabelo e fiz o meu próprio bolo. Foi o meu primeiro ato de amor. Que isso? Marcos Bulhões. Muito bom, né? Meu amigo, você simplesmente é um cara que consegue traduzir o amor de uma forma simplificada. E aí, isso com certeza faz com que as pessoas tenham, cara, um carinho na alma, cara. Você lê o seu texto, ele vai entrando assim. Ó. Não é? Cara, Age o coração, eu o gosto. tradutor do amor. Que honra, que elogio. É verdade. Que elogio. Muito obrigado por verdade. esse elogio. Belíssimo. Cara, estamos chegando no final, hein? Já sei que você já... A galera já vai pedir uma parte 2 aí. Vamos ter que gravar de novo. Seguinte, cara, isso é uma coisa que também me incomoda muito, que eu fico vendo. As pessoas, elas querem prestar contas dos relacionamentos e do amor, né? Na rede social. O que você acha disso, cara? Eu acho inacreditável. A pessoa vai terminar, ela quer fazer um evento na rede social para anunciar o término do relacionamento dela. E eu acredito, Serginho, que
esse comportamento de você expor de maneira... de uma maneira até desumana as relações e a sua vida pessoal é o que tem adoecido muitas pessoas. Porque tem gente que pensa assim, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vou postar e eu sei que se eu postar vai acontecer esse movimento e aquele movimento e aí acontecem os cancelamentos ou a galera que vai shippar aquele casal. E aí é complicado porque eu acredito, Serginho, que o melhor amor é aquele a dois. E aí se eu preciso expor isso para as outras pessoas, além de enfraquecer, eu coloco a minha relação num lugar complicado, porque para essas pessoas que não me conhecem, elas vão acreditar que elas têm direito de opinar sobre a minha vida. E é por isso que a crítica dói tanto. Porque a pessoa fala de uma coisa, que um exemplo, quando o cara chega para você, ele nunca te viu na vida. Aí em uma trend, ele viu que estão falando algo de você. Aí ele chega e mete a porrada em você. Por que isso dói? Sendo que esse cara não tem nenhuma propriedade para falar sobre você. Mas é porque dentro desse movimento coletivo, as pessoas, elas têm medo de não agradar. E por isso a necessidade de fazer parte faz com que elas coloquem e exponham uma parte da vida que deveria ser tão preservada, que é a sua vida pessoal. E aí vai uma dica para você. Pô, se você fica perdendo tempo, cara, caçando quem fulano traiu, com quem fulano tá saindo, com quem fulano se relacionou, olha pro seu relacionamento. Às vezes, quando a gente cuida muito da vida do outro, a nossa vida tá indo pro buraco. Cara. Pau! Mais uma! Eu parei de fazer isso, cara. Parei, tá louco. Não, esquece. A vida de cada um. É isso, e ponto final. Cuida da sua vida. Cara, aqui a gente tem uma pergunta, a última. Não, eu queria fazer a última, cara. Você quer fazer a última? Eu quero fazer a última antes da nossa pergunta final. Que a gente falou tanto de amor. Cara, e o inverso? Que é pra você o ódio? Ah, dá esse livro aqui. Eu adoro essa frase. Eu não sei porque... Aí é uma revolta minha, galera. É uma frase que eu amo e não viralizou. Essa frase tinha que ter viralizado. Vai viralizar agora. Tem umas frases que eu olho e eu falo, essa frase é viral. Aí tem uma que eu falo, não é viral e viraliza. Essa é a resposta. Esse é o último verso. Lê aí pra galera. Pega essa. O que é o ódio? E olha, muita gente vai se identificar, viu? Você que vive de bico por aí. O ódio é o amor de mau humor. Fantástico. O ódio é o amor de mau humor. Exatamente. Cara, fantástico. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. O ódio é o amor de mau humor. Vou mandar fazer uma camisa. Vou querer. Vamos fazer uma marca junto? Vamos fazer. Fechou. Vamos. 50-50. Half-half. Fechou. Half-half. E é isso. O hater é o cara que ele te ama, mas ele não assume. É isso. Cara, tem hater, né? Que ele acompanha você mais que os seus seguidores. Então, o contrário do amor é a indiferença. E o ódio é o amor mal-humorado. Porque o amor, ele necessita atenção, ele necessita entrega, ele necessita espaço mental. Quando você ama alguém, você não para de pensar naquela pessoa. É verdade. Quando você odeia também. Só que você pensa de uma maneira negativa. Quando você ama, você vai fazer uma viagem e você fala, poxa, fulano não veio. Quando você odeia, você faz a mesma viagem. Você olha pro penhasco e você diz, bem que fulano podia cair daqui. Onde você vai, você tá com a pessoa. É verdade. Cara, a gente tem uma pergunta típica do programa aqui, que é... Essa é para todo mundo? Todo mundo que vem aqui, você faz a mesma? Todo mundo. Show. Todo mundo. Que é o que deixa o Marcos Bulhões afoito? O que te deixa afoito? Cara, eu vou dizer o que mais me deixa afoito, assim, sendo real com vocês. Processo criativo. É sério. Já aconteceu, assim, momentos de eu querer bater minha cabeça na parede. Quando a ideia não vem. Porque quando eu escrevo, Serginho, eu não escrevo só porque eu gosto, mas eu me sinto vivo. Se eu não tô criando, eu me sinto morto. Posso ter muito dinheiro na minha conta, posso ter um carro importado, posso ter o que for, pô. Mas o que me deixa mais afoito é não vivenciar essa experiência transcendente que é ser canal de uma arte que vai ficar. Porque naquele momento eu me sinto mais do que humano. Eu me sinto um pouco eterno. E esse pedacinho da eternidade me faz falta. Quando eu não tenho, a vida perde o sentido. Que isso. Cara, é uma pena que a gente tem que terminar. E o Corinthians também, mas ó, esse momento eu não vou falar nada sobre isso, hein? Não.
Tá Pô, vendo? aí acabou minha nota. Tá vendo? Agradou o meu amigo Gunaldo que tá aqui, mas ninguém é perfeito. Tá Ninguém é maluco. perfeito. Qual que é o seu time, Serginho? Vasco. Ó, o Vasco não vai Ó, cair, e hein? aqui Palmeiras. Não Vasco vai, não não vai, vai cair. não vai. Não vai cair. Não cai vai de jeito cair. nenhum. Não vai cair. Mas, Marcos, eu queria falar uma coisa pra galera aqui. Essa é a segunda temporada do Afoitos. E olha o privilégio e a honra que eu tenho, mas que, acima de tudo, vocês têm de ter um cara como esse para compartilhar o conteúdo deles, a generosidade que esse cara tem de compartilhar esse conteúdo e tanta emoção, e a gente falar de amor no primeiro episódio da segunda temporada. Então, galera, isso é um privilégio. E, Marcos, Bulhões, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Realmente, essa temporada vai ser de sucesso. Vai ser. Porque com a sua vinda aqui, a gente tem luz. Sim. A gente tem bênção. É atração. É isso aí. É atração, energia. Isso aí. Então, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa uma mensagem final aí pra galera do Afoitos. Abre seu coração. Bom, em primeiro lugar, Serginho, eu quero agradecer por esse momento de qualidade, como nós dissemos no começo. Verdade. E, sobretudo, o que abrilhanta essa conversa e torna tudo espontâneo e natural é porque a gente está com quem a gente gosta. E, a partir desse momento, tudo fica muito mais simples. Então, agradeço a oportunidade, muito mais do que falar com a galera, de estar com você. E o privilégio, sim, de conhecê-lo, de conversar com você. Agradeço o privilégio de conhecer todos aqui pela primeira vez. A equipe, fica o meu grande abraço. E para você que está assistindo, eu quero deixar a seguinte mensagem para você. Essa frase eu escrevi ela há muito tempo atrás e ela voltou à tona hoje. E as pessoas esqueceram que eu escrevi, mas está tudo certo. Eu já fiz um corte sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, no mês que nós estamos, que é o mês do meu aniversário, que é o Setembro Amarelo, nós vivenciamos tantos episódios tristes de pessoas que perdem a vida e desistem da própria vida. Então eu quero deixar minha mensagem a você que está me escutando. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. A sua vida não acaba quando um amor termina. O que acabou foi uma história, o que se encerrou foi um capítulo, mas outros capítulos estão por vir. Outros amores virão. E quando você entender isso, lá na frente, você vai agradecer por ter errado agora. Não desista da sua vida. Lá na frente alguém vai se inspirar em você. Um grande beijo, que Deus te abençoe e siga esse canal. Tamo junto. É isso, galera. A gente vai terminando mais um Afoitos, o primeiro dessa segunda temporada. Para mim é um prazer e digo mais, fazendo esse podcast, eu tenho um momento de felicidade. Aqui eu sou feliz. Aqui agora. Amanhã é outro dia. Até o próximo Afoitos e tchau!